O depoimento do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, à Polícia Federal, já foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Calero disse que foi pressionado e enquadrado pelo presidente Michel Temer para intervir naquele processo em favor do ministro Gedel Vieira Lima. Esse caso do empreendimento imobiliário em Salvador, que tem ligações com a família de Gedel Vieira Lima, agora provoca um terremoto no Planalto. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, afirmou no depoimento que no dia 6 de novembro recebeu a mais contundente das ligações realizadas pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. E que Gedel disse, sempre de maneira muito arrogante, que se fosse preciso pediria a cabeça da presidente do IPHAN e que falaria até com o presidente da República. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que embargou a obra do prédio onde Gedel comprou um apartamento em Salvador e que também é administrado por parentes dele. O projeto é de alto padrão, tem 30 andares e 24 apartamentos, com valores entre 2.600.000 e 4,5 milhões de reais. Gedel comprou um dos apartamentos na planta. Marcelo Calero afirmou que, em outro dia, recebeu uma ligação do ministro da Casa Civil. Eliseu Padilha argumentou que, se a questão estava judicializada, não deveria haver decisão administrativa definitiva a respeito e que Calero tentasse construir essa saída com a Advocacia Geral da União. O ex-ministro da Cultura também afirmou no depoimento que no dia 16 de novembro compareceu a um jantar oferecido pelo presidente aos senadores no Palácio da Alvorada e que, após contar-lhe toda a história, o presidente disse a Calero para que ficasse tranquilo, pois caso Gedel lhe procurasse, ele diria que não havia sido possível atender a seu interesse por razões técnicas. Calero afirmou que, no dia seguinte, foi convocado pelo presidente Michel Temer a comparecer no Palácio do Planalto e que, nesta reunião, o presidente disse a ele que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, já que o ministro Gedel encontrava-se bastante irritado, e que o presidente disse para que Calero construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à AGU, porque a ministra Grace Mendonça teria uma solução. Calero afirmou que, no final da conversa, o presidente disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. O ex-ministro da Cultura disse que, ao final da conversa com o presidente, ficou bastante desapontado, uma vez que foi advertido em razão de ter agido sem cometer qualquer tipo de irregularidade, que sentiu-se decepcionado também pelo fato de não ter mais a quem reportar-se a fim de solucionar esta situação, uma vez que o próprio presidente da República o havia enquadrado. Marcelo Calero disse ainda no depoimento que no dia seguinte recebeu uma nova ligação do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Segundo o ex-ministro da Cultura, Gustavo Rocha disse que também havia conversado com o presidente e que seu intuito era o de que Calero encaminhasse os autos para a Advocacia Geral da União. O ex-ministro da Cultura disse que este último episódio foi determinante para a saída dele do governo, pois demonstrava a insistência do presidente em fazer com que ele interferisse indevidamente no andamento do processo. No mesmo dia, 18 de novembro, ele telefonou para o presidente e entregou o cargo. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para abrir inquérito sobre o caso e espera a decisão da Corte. O Palácio do Planalto reconheceu as conversas entre o presidente Michel Temer e Marcelo Calero. Mas, segundo o porta-voz do Planalto, o objetivo do presidente era arbitrar conflitos entre os dois ministros. O presidente Michel Temer conversou 2 vezes com o então titular da Cultura para solucionar impasse na sua equipe e evitar conflitos entre seus ministros de Estado. O presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. É a mais pura verdade que o presidente Michel Temer tentou demover o ex-ministro de seu pedido de demissão e elogiou o seu trabalho à frente da pasta. O ex-ministro sempre teve comportamento irreparável enquanto esteve no cargo. Portanto, estranha sua afirmação agora de que o presidente o teria enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica. Depois do depoimento, a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir inquérito sobre esse caso. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone, porque ontem, Juliana, no fim do Bom Dia Brasil, você confirmou para a gente a existência desse depoimento do ex-ministro Calero.
Só que ninguém podia imaginar o tamanho do estrago, né? O terremoto que se ia provocar. Bom dia para você. Foi uma correria ontem, né, Chico? Bom dia, Ana, bom dia a todos. É realmente um estrago grande e está tudo gravado. O ex-ministro da Cultura disse que Marcelo Calero registrou as conversas com o presidente Michel Temer. O Palácio do Planalto já tinha conhecimento de que Calero gravou o diálogo com Temer, que inclui também o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Há uma semana, quando fez as primeiras acusações de que Gedel Vieira Lima o pressionou para liberar uma obra na Bahia, Calero deu um sinal. Disse que temia estar sendo gravado. Quem gravava era ele. O depoimento de Calero foi espontâneo. Ele procurou a Polícia Federal. A polícia já pediu abertura de inquérito e mandou o pedido para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que envolve autoridades com foro privilegiado. O Supremo já encaminhou o pedido para ser analisado pela Procuradoria-Geral da República. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que falou com o ex-ministro Calero para que, na forma da lei, buscasse a solução junto à AGU. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, afirmou que jamais recebeu orientações sobre o empreendimento imobiliário e que tampouco aceitaria qualquer tipo de interferência na AGU. Gustavo Rocha, secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência, disse que sua conversa com Calero foi no mesmo sentido, de encaminhar a questão para a AGU em decorrência da competência constitucional do órgão. A reação no Congresso foi de tensão. A oposição quer aprofundamento das investigações, considerou as denúncias muito graves. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o governo e disse que não é perfil do presidente Michel Temer pressionar aliados. Quando perguntado se tinha feito as gravações, Calero não negou, disse que não pode falar sobre o assunto. Ana, Chico...